Olá, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui dando início a essa live que nós já havíamos combinado que faríamos. A live sobre a Igreja de Cristo e os últimos dias que nós estamos vivendo. Hoje, o tema especial de hoje, o ensino dos Nicolaítas. Então nós vamos compartilhar aqui com algumas pessoas, vamos esperar, que algumas pessoas entrem para a gente começar esse ensino. Só me façam um joinha aí se todos estiverem ouvindo bem, para eu saber que vocês estão acompanhando, que estão ouvindo corretamente, tá? Vamos lá. Deixa eu só fazer alguns últimos ajustes aqui. Só um instante, pessoal. Tá bem audível para vocês? Deixa eu só entrar também pelo computador para a gente conseguir acompanhar aqui as mensagens também. Glória a Deus. Amém. Paulo, obrigado, querido, pelo retorno. Graça e paz. Veridiane, Antônio. Discípulos amados do Senhor Jesus, Nós amamos. Família abençoada. Em nome de Jesus. Douglas, meu amigo do coração. Vanessa, Toda a família abençoada em nome de Jesus. Glória a Deus, queridos. Então vamos dar início, Essa live ela vai ficar salva aqui depois e depois você pode compartilhar também, Se você quiser aproveitar esse momento agora, vamos mandar aqui para algumas pessoas, Aproveita aí para mandar o aviãozinho aí para algumas pessoas também. Eu vou fazer isso aqui também. E vamos, convidar aqui mais alguns irmãos em Cristo para estarem aqui conosco, aprenderem sobre a Igreja do Senhor, Em nome de Jesus, faça isso, eu estou fazendo aqui também. E já já nós vamos prosseguir, nesse ensino, nesse tempo que é tão importante, de estudarmos a Palavra do Senhor, de aprendermos mais sobre a Palavra do Senhor. É um tempo em que é tão necessário o aprendizado, Então, em nome de Jesus, compartilha aí com algumas pessoas. Vamos chamar alguns irmãos aqui, para estarem participando com a gente também. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. É isso, tá? Eu tenho 6 meses que eu não faço uma live, que eu não menciono nada nesse sentido de abrir uma live para ensinar, para equipar a igreja. Foram 6 meses em que eu fiquei mais recluso, discernindo algumas coisas no Senhor, entendendo algumas coisas da parte de Deus, ajustando as pessoas, a quem nós ouvimos, de quem nós recebemos instruções, para que a gente também possa continuar instruindo os irmãos, refinando o nosso filtro daquilo que tem acesso ao nosso coração, à nossa mente. E domingo agora, minha esposa fez uma live ali, e muito preciosa. Se você não assistiu, assista, sobre a impiedade dos últimos dias. E quando eu assisti a live que ela fez, eu falei, meu Deus, eu preciso voltar a falar, Preciso voltar a ensinar a igreja, preciso voltar a instruir os irmãos, sobre os últimos dias, sobre a volta de Cristo, sobre a realidade da igreja. Então, eu confesso para os irmãos que essa noite eu fiquei assim bastante agitado, Não conseguia dormir, não conseguia pegar no sono,
pensando em tanta coisa borbulhando dentro de mim. Quase que meia-noite eu vim aqui para o escritório e liguei o celular para começar a live, mas eu falei, vamos deixar para amanhã, porque já está marcado com os irmãos. Então eu peço a sua oração, né? Peço a sua ajuda em oração, para que você possa orar por mim nesse momento também, para que o Espírito Santo me ajude a comunicar tudo aquilo que eu já preparei, tudo aquilo que, né, eu já coloquei aqui no esboço para ensinar os irmãos, e tanta coisa que borbulhando aqui que a igreja precisa entender, a igreja precisa aprender, e que nessa 1 hora semanal que nós vamos ter de ensino, eu seja capaz, né, de expressar isso com clareza e com o propósito da edificação, né? O meu propósito como ministro do Evangelho, como filho de Deus, como discípulo de Cristo, é edificar a igreja do Senhor, né? Eu não estou trabalhando para a edificação de um sistema, eu não estou trabalhando para a edificação de um CNPJ, não, eu estou trabalhando para a edificação da noiva do Cordeiro. A noiva do Senhor, que é linda, que é majestosa, que está sendo purificada, que está sendo adornada, que está sendo preparada para esse encontro com o Senhor. É nisso que eu gasto as minhas energias, é nisso que eu coloco a minha força, na preparação de uma noiva pronta para se encontrar com o seu amado. Então, né, diante de tudo isso, Deus colocou esse direcionamento no meu coração, no meu espírito, de fazermos uma série de lives aqui. Provavelmente vai durar aí de 2 meses e meio a 3 meses, toda quarta-feira ao meio-dia, porque eu vou falar sobre as igrejas do Apocalipse, depois eu vou entrar uma por uma, nós vamos fazer a comparação, o entendimento do que tem a ver com a igreja da época ali da Bíblia, com o sistema religioso de hoje, e dentro disso nós vamos estudar algumas doutrinas. Só que hoje, para começar esse ensino, eu já entendi da parte de Deus de começar diretamente com o ensino dos nicolaítas. Talvez você nunca tenha ouvido isso num púlpito de igreja, e eu fui pastor de igreja até dezembro agora do último ano, né? E no meu tempo de pastoreio, aqueles que foram pastoreados por nós sabem que eu me empenhei em ensinar a palavra, né? Acima de tudo a palavra de Deus, a palavra que é verdadeira, a palavra que não volta vazia, a palavra que é como uma espada de 2 gumes, poderosa. E esse é um ensino tão profundo, o ensino dos nicolaítas, que está tão incrustado dentro da igreja, do sistema religioso, e que tem causado tantos malefícios ao corpo de Cristo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então o objetivo desta live é que você tenha os seus olhos espirituais abertos e que pela palavra de Deus você aprenda como discernir esses ensinos que estão dentro do sistema religioso e como se preparar e como dar uma resposta a ele fundamentado na palavra de Deus, né? Ao longo das próximas semanas nós vamos falar sobre a doutrina de Balaão, nós vamos falar sobre os ensinos e a doutrina de Jezabel, e tudo isso está dentro do sistema babilônico que impera dentro da igreja atual, do sistema religioso atual. Nós precisamos, para começar, queridos, entender que existe um remanescente fiel. Existe um remanescente, existe um povo que continua amando o Senhor e querendo o Senhor acima de todas as coisas. Existe um povo que não está se contaminando com aquilo que há de errado, mas na verdade ele está se purificando a cada dia, se preparando. Então, é nesse sentido que nós vamos trabalhar, de equipar, de preparar a igreja do Senhor para esses últimos dias, né? Eu, como
pastor, como ministro do Evangelho, eu nunca vou gastar o meu tempo tentando fazer o que muitos já fizeram de prever volta de Cristo. Vai ser agora em 2027, vai ser em 2030 por causa da agenda. Não me interessa quando vai ser, eu não vou cair nesse erro que tantos caíram. O meu papel, o meu chamado, o meu comissionamento é o quê? É preparar a igreja para que ela esteja preparada quando o Senhor voltar. Quando o Senhor voltar, se Jesus voltar esse ano, glória a Deus, se ele voltar ano que vem, se ele voltar daqui 10, 20, 30, 40, 50, 100 anos, seja quando for que ele voltar, o meu papel, o meu comissionamento é o quê? Preparar a noiva de Cristo. É me gastar preparando a noiva do Cordeiro. Amém? Então isso daqui é apenas uma introdução do que nós vamos falar aqui toda quarta-feira, começando hoje. E nós vamos seguir aí talvez por 2 meses e meio, 3 meses, estudando a fundo as igrejas do Apocalipse. As doutrinas que estão envolvidas dentro das igrejas. E você vai entender muita coisa que vai fazer com que as escamas caiam dos seus olhos. E a minha oração aqui, amados do Senhor, é que nós voltemos a dizer, assim como Isaías disse, ai de mim. Ai de mim, Senhor. Ai de mim, que volte verdadeiramente um tempo de busca, um tempo de arrependimento. Nesse tempo eu tenho ouvido muitas pessoas, e eu não tenho problema em falar o nome, dos que têm nos ensinado biblicamente, por meio de canções, por meio de pregações. Aqui em casa nós ouvimos muito as ministrações da Tamires Garcia, que é uma profeta do Senhor que tem preparado a igreja para a volta do Senhor. Douglas Gonçalves sobre discipulado, que tem ensinado tanto. Judson de Oliveira, sempre com uma palavra tão bíblica, tão estruturada sobre a noiva de Cristo. Então nós temos ouvido pessoas que estão apaixonadas pela volta do Senhor e estão trabalhando para a vinda do Senhor. Depois você pode olhar todos esses aí na internet, Fábio Coelho, procura ali, Ângelo Basso, são pessoas que estão trazendo novamente esse zelo para a igreja do Senhor. Você precisa amar, você precisa apressar a vinda do Senhor, você precisa se santificar, você precisa se purificar para estar pronto para aquele grande dia que em breve virá. Amém? Então eu queria rapidamente que nós orássemos e nós vamos consagrar esse momento ao Senhor. Nós vamos estar aqui toda quarta-feira, do meio-dia a 1h da tarde. Então eu tenho aqui alguns minutos que eu quero compartilhar esse ensino da parte de Deus com você. Amém? Ore ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu peço que o Teu Espírito, Senhor, possa tocar no coração de cada um dos meus irmãos que aqui estão, Senhor. Senhor, eu oro para que homens e mulheres, Senhor, apaixonados pela presença do Senhor, apaixonados pela glória do Senhor, apaixonados pela vinda do Senhor, Senhor, eles possam ser despertados nestes dias, Senhor, a pregarem o Teu Evangelho com ousadia, com intrepidez, a Te buscarem, Senhor, a se purificarem, a se prepararem para esse grandioso dia da volta do Senhor, do encontro contigo, Senhor, pois o Senhor está preparando, Senhor, uma noiva adornada, limpa, purificada, com a qual o Senhor se encontrará para as bodas do Cordeiro, Senhor, e nós estamos ansiando por esse encontro, Senhor. Nós estamos ansiando para estarmos juntos contigo, para olharmos nos olhos do Senhor, para sermos tocados com esses olhos de amor que nos consomem, Senhor. Ah, meu Deus, como nós ansiamos por esse grande dia e como nós queremos, Senhor, ser achados fiéis no dia em que o Senhor vier nos buscar. Senhor, quando os Teus olhos, Senhor, olharem por sobre a terra, como nós queremos ser achados fiéis pelo Senhor, ó Deus Todo-Poderoso.
Pai, em nome de Jesus, eu consagro, Senhor, essa série, Senhor, de lives sobre a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo e os últimos dias, Senhor. Tudo aquilo que eu vou ensinar, eu venho diante da Tua presença, Senhor, com temor e tremor diante de Ti, Senhor, porque eu estou ensinando a Tua noiva, Senhor. Pai, eu tenho zelo pela Tua noiva, eu tenho zelo pelo Teu altar, Senhor, eu tenho zelo pelas Tuas ovelhas, pelo Teu povo, pelo Teu aprisco. Então eu peço, Senhor, humildemente, que o Senhor me use com graça, com sabedoria, com unção e com temor, ó Deus, para ensinar a Tua igreja. Eu não posso mais me calar, ó Deus. Eu não posso mais me calar neste tempo, Senhor. Eu preciso, Senhor, ensinar, eu preciso equipar, eu preciso discipular de acordo com aquilo que a Tua palavra nos instrui. Por isso, Senhor, ajuda-nos. Senhor, libera, Senhor, os Teus anjos, Senhor, o ministério dos Teus anjos, Senhor, atuando, Senhor, em prol da Tua igreja, do Teu povo, Senhor, nesses dias de batalha espiritual, ó Deus. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, e eu consagro essa série de lives a Ti, Senhor. Senhor, eu oro para que a internet funcione corretamente, para que a energia não tenha oscilações. Senhor, para que a comunicação chegue perfeitamente, Senhor, a todos que estão ouvindo, e que todos sejamos edificados para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você concorda comigo em oração, diga amém, meu irmão, em nome de Jesus. E essa live ela vai ficar salva. E depois você vai poder enviar para outras pessoas diante daquilo tudo que nós vamos conversar e nós vamos aprender ao longo desses dias. Eu quero começar com o texto de Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1, a carta que o apóstolo Paulo ele escreve aos romanos. Na verdade, essa carta ela faz uma leitura do cenário da igreja de hoje também. Porque tudo aquilo que foi escrito, ele foi escrito para um tempo, mas a gente vê o reflexo, a gente vê tudo isso acontecendo também nos dias de hoje. Então, ou seja, não foi só para aquele tempo, né? E Paulo, ele vai começar o capítulo 1 de Romanos, falando de um grupo de pessoas que são chamados de odiadores de Deus. Aqueles que odeiam a Deus. Aqueles que odeiam ao Senhor. E isso aqui vai servir para mim como um preparo para a gente falar também dos nicolaítas que nós vamos falar hoje. Então eu quero ler Romanos 1, 28. Nós vamos ler alguns versículos. Eu começo aqui em Romanos 1, 28. Veja o que o texto bíblico diz, querido. Além disso, visto que não acharam por bem conservar o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma mente reprovável, para praticarem o que não convém. Ele vai descrever agora essas pessoas que não quiseram conservar o conhecimento de Deus. Preste atenção, se alguém não quis conservar, em algum momento ela teve acesso à presença de Deus. Ela teve acesso ao conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo que esses irmãos, essas pessoas, não quiseram conservar esse conhecimento de Deus. E vai dizer no verso de número 29, eles se tornaram cheios de toda espécie de injustiça, de maldade, de ganância e de depravação. Ei, preste atenção, Paulo não está falando somente do mundo. Paulo não está falando somente daqueles que nunca conheceram a graça salvadora do Senhor, não. Ele está falando que há um grupo de pessoas que acharam por bem. Ou seja, eles decidiram não conservar o conhecimento de Deus. São pessoas que foram expostas ao conhecimento de Deus. E essas pessoas
se tornaram cheias de toda espécie de injustiça. Ei, meu irmão, minha irmã, será que você tem visto injustiça no meio aonde você está? Maldade, ganância. Será que existem hoje pessoas no meio cristão que são gananciosas? Será que existe ou só eu que vejo isso? Será que você também vê ganância, depravação? Estão repletos de inveja, de homicídio, de discórdia, de engano e de malícia. Queridos, olha o que o texto continua dizendo: são fofoqueiros, caluniadores, odiadores de Deus. Meu Deus, presta atenção nisso. O apóstolo Paulo está dizendo que dentro do povo de Deus, dentro daquele que um dia conheceu a Deus, teve o conhecimento de Deus, houve ali um grupo de pessoas que decidiu se afastar desse conhecimento e que hoje são chamados de odiadores de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Será que existe arrogância e presunção no meio do povo de Deus nesses dias? Querido, eu preciso abrir o coração para vocês. Eu estou cansado de ver pastores e líderes tomados de arrogância e de presunção, que se acham no direito de querer determinar, por exemplo, como que vai ser este ano. Este ano é o ano da multiplicação. Este ano é o ano da consolidação. Esse é o ano do rompimento. Por que será que a gente não vê essas plaquinhas nos púlpitos das igrejas dizendo: este é o ano do arrependimento, este é o ano da leitura bíblica, este é o ano do jejum, este é o ano em que nós vamos jejuar como a gente nunca jejuou antes? Por que a gente não vê isso? Por quê? Porque hoje a liderança cristã, evangélica, muitas vezes ela está tomada desses sentimentos de arrogância, de presunção, de querer dizer para Deus: olha, o Senhor pode agir aqui até determinado horário, depois desse horário não pode mais. Misericórdia. Misericórdia, nós deveríamos estar, não querendo dizer esse é o ano da vitória, esse é o ano da glória, embora a gente já seja mais que vencedor em Cristo Jesus, mas esse deveria ser o ano que a gente diria: esse é o ano que eu vou matar a minha carne, esse é o ano em que eu vou me mortificar mais, esse é o ano em que eu vou me empenhar em ler a palavra, ser iluminado pela palavra de Deus. Esse é o ano em que eu vou jejuar como eu nunca jejuei antes. Esse é o ano em que eu vou ser levado a novas revelações. Não revelações por meio daqueles que se colocam como pedágio. Ei, deixa eu te dizer alguma coisa. Todo líder que fala, todo líder religioso que fala: olha, para Deus falar com você, primeiro ele tem que falar comigo. Deus vai mostrar para mim e não para você. São líderes falsos, são falsos mestres, falsos profetas, porque a Bíblia que nós temos acesso mostra que quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estava pendurado naquele madeiro pelos meus e pelos seus pecados, o próprio Deus rasgou o véu. E quando Deus rasga o véu, ele estava dizendo: agora você tem livre acesso à minha presença. Agora você tem livre acesso. Clama a mim e eu responderei. Mas hoje nós temos visto lideranças manipuladoras. Tem um livro que foi lançado pela Jesus Copy, do Douglas Gonçalves ali, da equipe Jesus Copy, que chama Igreja Não é Empresa. Você deveria ler esse livro. Se chama Igreja Não é Empresa.
Ei, deixa eu te dizer, talvez os métodos humanos manipuladores consigam até encher a igreja de pessoas vazias. De pessoas vazias, porque pessoas cheias da presença de Deus é só a leitura da palavra, a oração, o jejum, a comunhão dos santos, a santidade, só isso que pode encher uma pessoa da presença do Senhor. Hoje, infelizmente, nós vemos tantos e tantos e tantos templos lotados, mas de pessoas que estão vazias da presença do Senhor. Hoje nós vemos tantas pessoas que vão aos cultos e elas saem vazias da presença do Senhor, porque existe muito mais performance do que unção. Sabe, querido, quando a gente olha para Atos dos Apóstolos, o início da igreja primitiva, a palavra vai dizer que Pedro e João, eles estavam entrando na porta do templo, uma porta chamada Formosa, e ali tinha um aleijado que era colocado todos os dias ali, um aleijado de nascença, e Pedro, quando ele olha para ele, ele faz questão de verbalizar isso, ele fala, olha, nós não temos ouro, nós não temos prata, ou seja, a gente não tem dinheiro, a gente não tem recurso, a gente não tem estrutura, a gente não tem nada disso, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. E a palavra diz que de um salto aquele homem se coloca em pé e ele começa a andar. E a vida daquele homem é transformada. Só que hoje, quando a gente olha para o sistema religioso que se instalou, e olha que eu nem cheguei no ensino dos nicolaítas, você vai ver isso. Quando a gente olha para o sistema religioso que se instalou em tantos lugares, querido, hoje inverteu. Hoje a igreja tem ouro. Hoje a igreja tem prata. Hoje a igreja constrói prédios enormes, ela ostenta, ela arranca a lã das ovelhas para poder cumprir com aquela estrutura, mas ela não tem mais poder e ela não tem mais autoridade. E quando essa unção se acaba, quando essa autoridade se acaba, quando esse poder de impor as mãos sobre o enfermo e ele levantar a cadeira de rodas se acaba, quando uma palavra liberada a uma pessoa endemoniada se acaba, sabe qual é o manto? Um manto que essas igrejas hoje, que o sistema religioso hoje coloca para encobrir isso, eles se vestem do social. Eles alimentam o pobre. Eles ajudam nisso, eles ajudam naquilo, eles fazem projetos, eles abrem casas, eles fazem tanta coisa. Por quê? Porque não tem mais essa unção. Não tem mais esse poder da igreja primitiva. Hoje tem dinheiro. Antes, Pedro e João falavam, nós não temos dinheiro, a gente depende do Senhor Jesus, dá uma palavra para ir ali pegar da boca de um peixe a moeda para pagar o imposto, mas tem poder e tem autoridade, porque Jesus ele chama os discípulos e ele fala, eis que vos dou poder e autoridade. Hoje, infelizmente, o que a gente vê na igreja? Pessoas que entram no culto num mega templo, painel de LED, luzes, lanches e tudo maravilhoso, e ela entra depressiva e ela sai depressiva. Ela entra aleijada e ela sai aleijada. Ela entra cega e ela sai cega. Ela entra possessa por um espírito maligno e ela sai carregando aquele espírito maligno. Por quê? Porque hoje o sistema religioso tem ouro, tem prata, mas não tem poder e não tem autoridade. E o ensino dos nicolaítas levou a igreja para esse lugar. Você vai entender o que é esse ensino que Jesus fala. Ele menciona em duas cartas do Apocalipse, a carta para Éfeso e a carta para Pérgamo. Para essas duas igrejas, o Senhor vai mencionar o ensino dos nicolaítas e nós vamos estudar sobre isso. Mas deixa eu continuar o texto de Paulo. Meu Deus, me ajuda, Jesus.
Então Paulo está dizendo, são insolentes, são arrogantes, são presunçosos, eles inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos pais, são insensatos, são infiéis, são sem amor e sem misericórdia. Embora, olha só, ele não está falando do mundo. Ele não está falando daquele que que não conheceu, não foi iluminado pela presença do Senhor. Não é esse que ele está falando. Ele está falando, olha aqui, embora, verso de número 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que aqueles que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a fazê-las, mas também aprovam os que a praticam. Ei, a Igreja de Cristo, infelizmente, ela está lotada de pessoas que não apenas continuam fazendo essas práticas, mas também aprova aqueles que fazem. Os altares, uma coisa que as pessoas jamais poderão dizer contra a minha vida, contra a vida da minha esposa, é que enquanto nós pastoreamos, nós não tivemos zelo pelo altar do Senhor. O altar do Senhor é lugar de santidade, meu querido. O altar do Senhor é lugar de zelo. E o apóstolo Paulo está dizendo que essas pessoas que acharam por bem não conservar o conhecimento de Deus, elas não apenas continuam fazendo todas estas coisas, mas elas também aprovam o que as praticam. Sabe o que a gente vê muitas vezes hoje no cenário religioso? Olha, não importa como você está, que nem esses dias alguém me disse, né, sobre isso. Não importa se a sua vida está mais ou menos, não importa se você está levando a vida de qualquer jeito. Vem para o Ministério de Louvor para a gente encher o Ministério de Louvor. Hipócritas! Isso é hipocrisia. Por quê? Porque de púlpito vai pregar uma coisa, mas está vivendo de outra maneira. Não está tendo zelo pela noiva de Cristo. Queridos, nós precisamos entender que pecado, ele é pecado e ele precisa ser tratado. Ele precisa ser arrependido, ele precisa ser confessado, ele precisa ser abandonado. O altar, a plataforma, seja o nome que você quiser dar, a igreja, o púlpito, seja o nome que você quiser dar, não é lugar para uma vida com um pé ali dentro e outro pé no mundo. Não é. Não é, porque Deus está preparando para ele uma igreja santa, uma igreja limpa, uma noiva adornada. Então preste atenção, aqui o apóstolo Paulo ele fala de um grupo de pessoas que são odiadores de Deus, odeiam ao Senhor. Olha, querido, por exemplo, quando a gente olha para uma nação como os Estados Unidos, uma nação, eu amo o povo americano, eu trabalho com americanos todos os dias e eu oro por aquela nação, mas os Estados Unidos é uma nação que enviou missionários para tantos lugares do mundo, levando chama, levando avivamento, levando conhecimento, levando Bíblia, levando missionários, levando mantimento, e hoje é uma nação que em muitos aspectos mostra que odeia Deus, com as suas práticas, as mesmas que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha para o estado da Europa. Olha para a situação, estado quando eu digo a condição da Europa. Olha para a situação da Europa hoje. Lugares que já foram palcos de avivamento, grandes avivalistas, hoje são bares. São prostíbulos, são boates. Por quê? Porque as pessoas decidiram não conservar o conhecimento de Deus e abandonaram esse lugar no Senhor. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, e agora como resultado desses versículos anteriores, vem isso daqui, olha só, a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens
que suprimem a verdade pela injustiça. Homens de Deus que deveriam estar pregando a verdade, eles estão suprimindo a verdade pela injustiça. Meu Deus, você pode ler o capítulo 1 de Romanos inteiro, você vai ficar boquiaberto com o que acontece. Então entenda, quando nós olhamos para esse Ocidente livre, você não vai entrar, por exemplo, em lugares... Obrigado, amor. Você não vai entrar em lugares, por exemplo, do Oriente, Japão, China, Índia, lugares em que eles têm tantos deuses com D minúsculo, e você não vai ver nenhum budista dizendo, olha, eu odeio Buda. Você não vai ver nenhum muçulmano dizendo, eu odeio Alá. Eu odeio Maomé. Não, você não vai ver. Só que muitos cristãos, pela sua prática de vida, o apóstolo Paulo os chama de inimigos de Deus, odiadores de Deus. Infelizmente isso tem acontecido. E as pessoas do Ocidente, onde elas estão livres do temor do Senhor, ou seja, elas não se submetem ao temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria, de todo conhecimento de Deus. Alguns vão dizer que para elas não há Deus, não existe Deus, e outros, pior ainda, vão dizer que odeiam a Deus, odeiam seus mandamentos, odeiam as suas palavras, portanto odeiam os valores tradicionais da família baseado na palavra. Só que quando nós olhamos para culturas pagãs do Oriente, quando nós olhamos para aqueles que seguem budismo, shintoísmo, hinduísmo e tantos outros, você não vai vê-los dizendo que odeiam o seu Deus. Você não vai ver isso. E entenda, existe um ensino aqui dentro de Apocalipse, capítulo 2, chamado do ensino dos Nicolaítas. E a palavra de Deus ela é muito clara. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Deixa eu pular lá para você ver. Apocalipse, capítulo 2. A partir da semana que vem nós vamos estudar carta por carta. Nós vamos estudar a carta para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira e todas as 7 cartas. Mas deixa eu ler aqui a carta de Éfeso. Olha só o que Jesus vai dizer para eles. Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor, uma coisa, de tudo aquilo que Jesus falou que estava errado, ele vai falar de uma coisa a favor da igreja de Éfeso. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Então preste atenção, o Senhor Jesus está dizendo que a prática, que o ensino dos nicolaítas é algo que ele abomina, é algo que ele odeia. E eu vou te ajudar a entender o que é esse ensino dentro da igreja hoje. E olha quando nós vamos para a carta de Pérgamo, aqui também a palavra vai dizer, olha, o Senhor dizendo, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Então esse tipo de ensino é algo que Jesus abomina. Então é sobre isso que eu quero falar agora nesses últimos minutos aqui que nós temos. Deixa eu perguntar para você, querido, qual é a diferença entre um crente no Senhor e um discípulo? Qual é a diferença entre um crente e um discípulo? E eu quero examinar essa questão para a gente entender melhor. Para sermos salvos, nós devemos confessar com a nossa boca e crer em nosso coração que Jesus Cristo é o Senhor. Romanos 10:9 diz isso. Se você declarar com a sua boca Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. A palavra está falando de salvação.
Queridos, aqui a palavra grega traduzida como Senhor significa aquele que possui autoridade suprema. Senhor é aquele que possui autoridade suprema. Se Jesus é o nosso Senhor, então nos submeteremos à sua autoridade e obedeceremos aos seus mandamentos. Isso nos leva à definição de discípulo. Discípulo é aquele que se submete aos ensinos do Senhor, aos seus mandamentos, e a maior prova de que nós podemos dar de que somos discípulos do Senhor e de que nós o amamos é obedecer os seus mandamentos. E aqui deixa eu fazer mais um desabafo com você. Nós temos aqui, alguns pastores que estão aqui no grupo, alguns amigos pastores, e outros líderes que depois vão assistir essa live. Deixa eu te fazer um pedido encarecido. Pare de chamar os discípulos de seus. Para de chamar as ovelhas de suas. Para de chamar a igreja de sua. A minha igreja. Os meus discípulos. As minhas ovelhas. Ei, preste atenção. Você está fazendo discípulos seus ou discípulos de Cristo? Lembra quando Jesus ele está ali retratando o que Pedro havia feito. Pedro havia traído o Senhor, abandonado o Senhor, e o Senhor Jesus chega até ele e fala para ele: Pedro, tu me amas? Jesus não olhou para ele e falou: então vai e apacenta as suas ovelhas. As ovelhas de Pedro, as ovelhas do Ricardo, as ovelhas de A, as ovelhas de B. Não, Jesus olha para ele e fala: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Amado do Senhor, deixa eu te instruir. No amor de Cristo, as ovelhas não são suas, a igreja não é sua. Não foi você que deu a sua vida pela igreja, você não deu a sua vida pelas ovelhas, você tem servido. Nós não somos o noivo, nós somos amigos do noivo. Não se apaixone pela igreja, você é apenas amigo da noiva. Você pode amá-la, mas o amor do noivo com a noiva, isso é restrito a Cristo e à igreja. Nós devemos amar, devemos cuidar, devemos ter zelo, mas a igreja não é minha, a igreja não é sua. Há um tempo atrás, eu fui expulso de uma sala, porque eu confrontei um líder religioso que batia no peito e falava: a minha igreja. E quando eu falei para ele: sabe por que a gente está tendo essa conversa? Porque a igreja não é sua. A igreja é de Cristo. Se a igreja é de Cristo, nós nos submetemos ao Senhor como discípulos, com reverência, com temor, e não com manipulação. Eu recebi grito, eu recebi soco na mesa e eu fui expulso dessa sala. Por um líder que batia no peito e falava: a igreja é minha. Deixa eu te dizer, amado do Senhor, amada do Senhor, a igreja não é sua. Trabalhe, sirva, se dedique à igreja, mas a igreja é do Senhor. O dia que você entender que você não é mais aquele que deve estar dentro dessa liderança, peça ao Senhor que levante outra liderança, porque a igreja é dele. A igreja não é sua, as ovelhas não são suas, os discípulos não é seu. Jesus, em momento algum, quando ele fala: vão e façam discípulos de todas as nações, ele não falou: vão e façam discípulos seus. Porque os meus discípulos fazem isso, mas os discípulos do outro pastor fazem aquilo. Não, deveríamos estar trabalhando para levantar, treinar e equipar discípulos de Cristo. Amém? Amém? Vamos analisar aqui rapidamente essa parte aqui. Qual é a exigência? Qual é a exigência para sermos discípulos de Cristo? Nos evangelhos, os discípulos deixaram absolutamente tudo para seguir Jesus. Tudo. Jesus descreve os seus discípulos nos seguintes termos. Nós vamos ler aqui como que Jesus descreve
os seus discípulos. E sabe por que eu estou lendo isso? Porque a igreja está cheia de pessoas, a igreja está cheia de crentes, mas a igreja está escassa de discípulos. A igreja, infelizmente, está escassa de discípulos. Ela está cheia de pessoas, cheia de movimento, cheia de eventos, cheia de barulho. Mas discípulos que renunciam à sua própria vida, tem poucos. Tem poucos. Então veja, Lucas 14, eu vou ler alguns versos aqui. Verso 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. É fácil querer desfrutar da salvação. É fácil querer ter o nosso nome escrito no livro da vida. Agora o difícil é isso daqui. É renunciar a tudo. Renunciar o pecado, renunciar o orgulho, renunciar a arrogância, a prepotência. Deus resiste ao soberbo. É renunciar a tudo que Jesus está pedindo. E ele fala que aquele que não renuncia a tudo o que possui, não pode ser discípulo dele. Pode ser frequentador de igreja. Deixa eu te dizer algo aqui no amor de Cristo. Pode ser líder de ministério. Pode ser pastor. Pode ser apóstolo. Pode ser líder de louvor. Pode ser o que for no padrão humano, mas não é discípulo de Cristo. E aí? Você quer o quê? Você quer um baita título bonito, um carimbo bonitão? De um cargo eclesiástico? Ou você quer ser reconhecido como um discípulo, como um amigo do Senhor Jesus? Lucas 14, 26, Jesus dizendo, se alguém vem a mim e não odeia pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, sim, até a própria vida, essa pessoa não pode ser o meu discípulo. Entenda, Lucas 14, 27, e quem não carrega a sua cruz e me segue não pode ser o meu discípulo. Seja o que for que Jesus está querendo dizer com esses versículos, a profundidade do que ele está querendo dizer, uma coisa é absoluta, uma verdade é absoluta, nem todo crente é discípulo de Cristo. Nem todo crente é discípulo de Cristo. Ei, existe um momento tão interessante quando os discípulos, eles são açoitados, levam uma coça ali, por causa de pregar, está lá em Atos. E aí eles são chamados diante da autoridade e eles falam para eles, olha, vamos açoitar vocês. E quando vocês saírem daqui, não falem mais no nome. Não ensinem mais sobre o caminho. Não façam mais nada daquilo. Eles olham, saem dali e eles falam, mais convém obedecer a Deus do que aos homens. E o que eles continuam fazendo? Pregando, ensinando e avançando. Por quê? O próprio Jesus disse, se alguém não odeia pai, mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, e sim até a própria vida, esse não pode ser o meu discípulo. Querido, se você não rejeita toda palavra, todo ensinamento que é contra as escrituras, você não pode ser discípulo de Jesus. E deixa eu te falar um negócio. Muitas vezes a gente vê um contexto, olha, se você sai da igreja, você está amaldiçoado. Deixa eu te dizer, maldição sem causa não encontra pouso. Um homem não tem poder de amaldiçoar aquele que Jesus já abençoou. E o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer que o Senhor, em Cristo Jesus, ele já nos abençoou. Você é abençoado. Se por você discordar de uma liderança manipuladora, arrogante, a liderança vier e falar, olha, eu te amaldiçoo, ó, tô nem aí com a sua maldição, porque eu desfruto da bênção de Deus. Eu desfruto da bênção de Deus. Eu desfruto da bênção de Deus. Querido, Jesus vai falar por que a maioria dos crentes nunca se torna um discípulo.
E a parábola do semeador vai nos dar uma pista para a gente entender isso. Ele vai falar de quatro tipos de pessoas. Mateus 13:18 diz assim: ouçam, pois, o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esta é a semente semeada à beira do caminho. Essa é a pessoa que entende a mensagem do reino, mas ela não é salva. O maligno veio e roubou aquela semente. Primeiro grupo de pessoas. Segundo grupo, Jesus vai dizer: a semente que caiu em terreno pedregoso refere-se àquele que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria. Mas como não tem raiz, dura pouco tempo, e quando surgem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo abandonam a fé. Este é aquele que inicialmente recebe a palavra de Deus, mas depois se afasta, provavelmente porque ainda não é salvo e não deve ser considerado um crente. Ele foi sufocado e ele se afastou ali. Um terceiro grupo que Jesus vai falar: a semente que caiu entre os espinhos refere-se àquele que ouve a palavra de Deus, mas as preocupações desta vida e o engano das riquezas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Esse é o terceiro grupo, querido. Estes são os crentes que têm toda a intenção de obedecer aos mandamentos do Senhor e produzir bons frutos para Ele após ouvirem a palavra. É a grande maioria dos crentes aqui. Mas as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os tornam infrutíferos. Ainda assim, por algum motivo, eles continuam frequentando a igreja semana após semana, ano após ano, trazendo seus dízimos, trazendo suas ofertas. Eles podem ser salvos ou não, não tem como a gente saber, mas claramente eles nunca se amadurecem para se tornar um discípulo. E a triste realidade é que a grande maioria dos crentes de hoje se enquadra nessa terceira categoria. Está cumprindo o ritual religioso. Está ali todo domingo, está durante a semana, está fazendo tudo. Mas ela não passa de nível, ela não amadurece, ela não se torna um verdadeiro discípulo de Cristo. Agora presta atenção o que alguns versículos preocupantes vão nos alertar sobre esses que estão nessas categorias. Olha o que Jesus vai dizer. João 15:5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se permanecerem em mim e eu em vocês, darão muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como ramo. Se alguém não permanecer em mim, será como ramo que é lançado fora e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e queimados. Preste atenção, Jesus não chamou a mim e a você, a nossa casa, para a gente ser frequentador de igreja apenas. Não tem nada errado em frequentar igreja. Só que Ele não chamou isso, não nos chamou apenas para isso. Ele nos chamou para sermos discípulos, para darmos frutos, para irmos a um nível mais profundo de relacionamento. Ei, quais são os frutos que eu e você temos produzido para o Senhor? Naquele dia em que Ele olhar para cada um de nós e falar: mostra-me os frutos. Cadê os frutos? Cadê os frutos? Vamos voltar à parábola, a quarta categoria de solo. Mateus 13:23. Mas a semente que caiu em boa terra refere-se àquele que ouve a palavra e a entende. Este é o que produz uma colheita rendendo 100, 60 ou 30 vezes mais do que foi semeado. Aquele que ouve a palavra e a entende. E aqui entra o ensino dos nicolaítas dentro das igrejas de hoje. Preste atenção. Os crentes desta quarta categoria, eles amadurecem e tornam-se discípulos de Jesus Cristo. Os verdadeiros discípulos produzirão muitos frutos para o Senhor. Faça um exercício mental comigo rapidamente. Pensa em um número aproximado de quantos crentes no Senhor você conhece.
Quantos frequentadores de igreja você conhece? Agora pensa em quantos discípulos de Cristo que têm se tornado a imagem e semelhança do Senhor, que têm manifestado a glória e a presença do Senhor, por onde passam você conhece, o número vai lá embaixo. Por quê? Porque muitos nunca passam desse terceiro grupo para o quarto grupo, e muito disso é por causa do ensino dos nicolaítas. Deixa eu falar um pouquinho sobre o ensino dos nicolaítas. Eu já li Apocalipse 2:6, Jesus falando para Éfeso, mas você tem isto a seu favor, odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Apocalipse 2:15 para Pérgamo, da mesma forma, você também tem os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Deixa eu te dizer o que é o nicolaíta, e eu já quis começar essa série de estudos com esse tema, para a gente já dar uma machadada aqui e facilitar aquilo que vai vir pela frente. Nicolaíta literalmente significa conquista dos leigos. Conquista dos leigos no grego. Traduzindo para o que nós vemos hoje em todo e qualquer sistema religioso ao redor do mundo, existem aqueles que estão no clero e que eles exercem uma autoridade incontestável sobre os leigos. Esse ensino dos nicolaítas, essa doutrina dos nicolaítas, vai ser o tipo de ensino que vai adentrar a igreja com qual propósito? De que não haja amadurecimento. Para que os novos convertidos, eles permaneçam leigos no Senhor. Sabe o porquê? Deixa eu te dizer. Porque a palavra, ela liberta. Conhecereis a verdade os libertará, disse o Senhor. A palavra liberta. Então, muitas vezes, esse ensino, essa doutrina dos nicolaítas, ela está dentro da igreja fazendo o quê? Fazendo com que pessoas nunca passem do terceiro grupo que nós lemos da parábola para o quarto. Fala para mim quando foi a última vez que você foi veementemente estimulado pela sua liderança a jejuar como você nunca jejuou antes. Ou vou te dizer ainda mais do que ser estimulado, quando foi a última vez que a sua liderança olhou para você e falou, olha, nós vamos fazer um jejum juntos. Você vai fazer para crescer, eu vou fazer junto com você. Vamos jejuar a partir de hoje. Ou quando foi a última vez que a sua liderança falou, olha, vamos ler a palavra como nunca lemos antes, vamos mergulhar na palavra. Vamos mergulhar na palavra, vamos afundar ali tudo que a gente pode mergulhar e fundo para conhecer a palavra. Quando foi a última vez? Quando foi a última vez que a sua liderança te chamou para orar? Vamos orar. Vamos fazer uma campanha de oração. Vamos orar todo dia até Deus fazer. Vamos orar, vamos orar, vamos orar. Quando foi, querido? Quando foi a última vez? Hoje, infelizmente, o que nós vemos nas liturgias? Infelizmente, muitas vezes, uma meia dúzia de música almática, uma meia dúzia de louvores, alguns eu tenho até dificuldade de chamar de louvor, para ser sincero. Algumas músicas que vão massagear o ego do homem, que não são cristocêntricas. Depois, uma palavra para elevar a estima, a autoestima do ser humano, antropocêntrica, com o homem no centro e não com Cristo. A palavra com o homem no centro vai dizer, você pode, você consegue, você é o cara, você é o melhor, eu sou muito bom, você é muito bom. A palavra cristocêntrica, ela tem como centralidade o arrependimento. Um homem, uma mulher de Deus, ele está verdadeiramente pregando o evangelho quando ele olha e fala, olha, o que eu vou pregar para vocês, eu sou o primeiro.
eu preciso me arrepender. Eu preciso me converter. Eu preciso mudar a rota. Eu preciso mudar o meu caminho. Entenda, o evangelho, a centralidade do evangelho não é, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, as 13 cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, Apocalipse, você lê Hebreus, a centralidade do Novo Testamento, a centralidade do evangelho não é vamos multiplicar, uhul! Vamos fazer algo extraordinário. Não, a centralidade do evangelho é arrependa-se. Olha para a sua vida, o apóstolo Paulo fala, examine-se a si mesmo. Arrependa-se. Arrependa-se. Só que, querido, sabe o que acontece com pastores, com líderes, com missionários, com evangelistas que querem pregar a centralidade do evangelho? Muitas vezes eles são excluídos. Eles são deixados de lado. Por quê? Porque eles se tornam uma ameaça. Quando um pastor ele fala para você, olha, você precisa ler a palavra, você precisa jejuar, você precisa orar mais, ele está correndo um risco absurdo de perder o poder de manipulação sobre as ovelhas de Cristo. E muitos vão parar no terceiro nível, frequentadores de igreja, dominados pela doutrina dos nicolaítas. Só que nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo. Me deem mais 5 minutos e eu encerro por hoje. Então entenda, esse emburramento bíblico que nós temos visto. Querido, hoje em dia, em alguns lugares, para você poder crescer biblicamente, você tem que comprar um curso que a igreja oferece. Você tem que entrar para uma mentoria paga, se você quer avançar. Sendo que Jesus chamava os seus discípulos, sentava com eles e lhes ensinava a palavra. E lhes ensinava o reino de Deus. Então entenda, querido, por que a maioria dos crentes de hoje não amadurece para se tornar discípulo? Já ficou óbvio para nós que Jesus, ele odeia a prática dos nicolaítas. Os nicolaítas vão trazer ensinos de limitação. Você provavelmente já ouviu, e eu não vou entrar nessa questão agora. Se você quiser, a gente pode ter uma live só sobre esse assunto. Você talvez já tenha ouvido frases como do tipo, opa, não toque no ungido do Senhor. O cara está em cima do altar, fazendo arruaça, e tem gente que por medo fala, não toque no ungido do Senhor. A gente pode conversar sobre isso depois, numa live só para isso. Querido, vamos pensar que é óbvio que Jesus ele odeia as práticas e o ensino dos nicolaítas que podem e irão evoluir para abominações devido à natureza do homem. Se o indivíduo permanece só naquele nível e ele não cresce, ele não aprofunda, pode ter certeza que ele vai adentrar algumas práticas que não são interessantes. E olha o que acontece também. Assim como os israelitas em 1 Samuel 8, muitos crentes hoje desejam um rei ungido. Para quê? Para liderá-los. E sair adiante deles para lutar as batalhas por eles. Essencialmente rejeitando Deus ao fazer isso. Querido, quando você deixa que a sua vida de intimidade, de comunhão com o Senhor, de busca, de oração, ela seja manipulada e dirigida por um homem somente, por um líder somente, você está rejeitando o livre acesso que Deus já te deu. Isso é fruto do ensino nicolaíta.
que sustenta os crentes que precisam constantemente de um servo de Deus, especialmente um servo ungido, de alta patente, de alto cargo eclesiástico, para liderá-los, né, no seu relacionamento com o Senhor. Mas quando o povo deseja que Samuel levante para eles um rei, isso não foi algo que foi bem visto aos olhos do Senhor. Queridos, eu tenho mais algumas coisas aqui, mas deixa eu só concluir. Depois a gente fala mais. Portanto, o que os discípulos de Jesus deveriam estar fazendo hoje? João 14, 7. Se vocês realmente me conhecem, conhecerão também o meu Pai. De agora em diante vocês o conhecerão e o têm visto. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, Filipe, você ainda não me conhece, mesmo depois de eu ter estado tanto tempo com vocês? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhe digo não falo por minha própria autoridade. Pelo contrário, é o Pai que vive em mim quem realiza a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das próprias obras. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado e fará obras ainda maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Preste atenção. Talvez não exista ameaça maior ao estabelecimento nicolaíta de um clero profissional e de seus ministros, especialmente ungidos, presente na grande maioria dos círculos da igreja de hoje, do que essas palavras enigmáticas pronunciadas pelo Senhor Jesus a respeito do que os discípulos comuns deveriam estar fazendo. Querido, Jesus não te chamou para ficar no terceiro nível de um frequentador de igreja. Ele te chamou para ir para o quarto nível, que é aquele que se torna um discípulo e dá fruto. E dá fruto. E deixa eu te dizer, se o lugar onde você está hoje não tolera os frutos que você tem produzido, se o lugar que você está hoje não aceita o chamado ministerial de Deus para a sua vida e te vê como um concorrente, como um evangelista que pode ser alguém perigoso, sobre um profeta que pode ser alguém perigoso, ei, deixa eu te dizer, vai para outro lugar produzir fruto. Vai para outro lugar produzir fruto. Vai para outro lugar produzir fruto. Não fica debaixo de um sistema babilônico. Não fica debaixo de um sistema de ensino dos nicolaítas, em que todo mundo é ensinado a ser crente novo para sempre, tomando mamadeira dentro do ninho. Quando o Senhor já queria estar te dando revelações sobrenaturais, te dando visões celestiais, te dando dons tremendos, e você ainda está numa bolha. Escolha crescer. Escolha amadurecer em Cristo. Deixa eu te falar mais uma vez isso daqui e eu vou orar para a gente encerrar, porque eu também tenho alguns compromissos. Deixa eu te falar. Você tem livre acesso a presença do Pai por meio de Cristo Jesus. Você tem livre acesso. Você tem livre acesso. Você é livre em Cristo Jesus. É por isso que Paulo ele vai nos dizer: não volte a se colocar debaixo de escravidão, de jugo de escravidão. Por quê? Porque você já foi liberto pelo Senhor. Se vier qualquer homem tentando colocar um jugo de escravidão sobre você, cai fora, meu amigo. Cai fora, meu irmão. Você é livre em Cristo Jesus. Você é livre para dar frutos por onde você passar. Amém? Era isso que basicamente eu tinha para hoje, para essa primeira live de ensino. Nós vamos
toda quarta-feira ao meio-dia, mergulhar no livro de Apocalipse. Nós vamos mergulhar no estudo sobre as igrejas. Por quê? Porque nós queremos ser uma igreja edificada e preparada, uma noiva limpa e adornada para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe você. Oh, me desculpem. Deus abençoe você que ficou aqui até agora. Amém? E eu vou deixar essa live salva, compartilha, manda para outras pessoas, escuta novamente, prega sobre isso, fala com outras pessoas sobre isso, faça discípulos, não de si mesmo, discípulos de Cristo, por onde você passar. Seja um discípulo de Cristo e faça discípulos de Cristo por onde você passar. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos essa palavra que eu tenho certeza que não voltará vazia. A ti, Senhor, nós damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. E eu oro para que todos que ouviram esta palavra se tornem homens e mulheres parecidos com Cristo. Em todas as esferas que o Senhor os colocar, discípulos do Senhor, e que possam também discipular outras pessoas para se tornarem discípulos de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o nosso dia, nos guarda, nos livre de todo mal, em nome de Jesus, querido. E eu desejo que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Santo e doce Espírito de Deus permaneça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e nos vemos quarta-feira. Deus abençoe.